Eu recebo agora o nosso querido escritor, o Adonai Moreira, que vai conversar conosco sobre também um momento muito importante para a literatura, para a cultura, para as letras do estado do Maranhão. Nós teremos agora, bem recentemente, nós teremos a presença aqui em São Luís do escritor cabo-verdiano, o Joaquim Arena, que vem a São Luís, portanto, amanhã fazer o lançamento de uma obra. Nós vamos conversar com o Adonai, que está conosco. Adonai, seja muito bem-vindo. É um prazer reencontrá-lo, um prazer enorme estar com você aqui em nosso programa. Inicialmente, nos traga essa boa notícia. Nós temos aí mais um grande escritor de nome internacional, mundialmente conhecido, ele que é do Cabo Verde, o Joaquim Arena, que vem a São Luís fazer o lançamento de uma obra, um romance, né? Conta pra gente, explica, Adonai. Primeiro, é um prazer, uma honra estar no seu programa, né? É sempre uma alegria revê-lo. O Joaquim Arena é um escritor cabo-verdiano e atualmente é um dos nomes mais importantes da literatura de língua portuguesa. Ele, além de um autor premiado, e Cabo Verde é um país que está repleto de escritores premiados, basta lembrar o Germano Almeida, que também é um outro premiado e ganhador do Prêmio Camões em 2019. E ele estará conosco lançando este livro, Ciríaco e Mr. Charles. É um romance vencedor, em 2023, do Prêmio Oceano de Literatura, que é atualmente hoje um dos grandes prêmios da comunidade lusófona, né? Abaixo apenas do Prêmio Camões, que é o nosso maior prêmio literário, né? Perfeito. Então, o Germano estará conosco fazendo o lançamento nacional desse livro, né, que foi publicado pela editora Grifos, com o prefácio da historiadora brasileira Mélida Priori. Então, para São Luís, em homenagem aos 116 anos da Academia Maranhão de Letras, é uma honra nossa ter um escritor do porte, da grandeza, Joaquim Arena, fazendo esse trabalho conosco. E um detalhe, né? E por que ele escolheu o Maranhão, por que ele escolheu São Luís para vir fazer esse lançamento nacional? Ou seja, começa aqui, se ele visita outros estados, mas ele começa o lançamento, ele abre as portas do conhecimento do seu livro para o Brasil através do estado do Maranhão, através de São Luís. Por que foi escolhido São Luís? Sim, isso advém, Oswaldo, de um projeto que nós temos chamado Conversações de Alemar, que já está na 4ª edição. Joaquim Arena é o escritor convidado para a 4ª edição e que já contou com nomes como Mia Couto, Agualusa e o próprio Laurentino Gomes, que é brasileiro, né? E é um projeto que visa integrar a comunidade lusófona, ou seja, nós queremos aproximar os escritores brasileiros dos escritores portugueses e africanos de língua portuguesa de modo geral, Moçambique, Cabo Verde, Angola, enfim. E o Joaquim Arena, por esse contato, né, devido a esses nossos eventos, foi um dos autores que nós achamos que merecia vir ao Brasil, até porque o seu romance parte do Brasil, né? O romance também é ambientado no Brasil. Ciríaco é um personagem que é baiano, né? Depois é levado para a corte portuguesa, então o autor já tem uma ligação umbilical natural com o Brasil. E São Luís aproveitou esse ensejo para trazê-lo e, digamos assim, fazer com que São Luís, mais uma vez, esteja dentro da sua tradição de estar sempre atenta com a literatura que está acontecendo no mundo, fazer esse lançamento primeiro no Brasil e aqui em São Luís especialmente. Adonai, o Joaquim Arena, ele não é apenas conhecido, ele é conhecido, reconhecido e premiado também, né? E premiado, exatamente. Ele é um autor conhecido na Europa, muito conhecido na Europa. Esse é o primeiro livro dele que vai ser lançado no Brasil, né? A primeira tradução para a língua portuguesa, o português brasileiro, como eles dizem, evidentemente, né? E nós estamos muito animados, por quê? Porque como é um autor que cada vez mais tem um reconhecimento internacional, o Joaquim Arena agrega ao Maranhão, digamos assim, aquela velha tradição que dizia Fernando Pessoa, né? A nossa pátria é a língua portuguesa, né? Então, no aniversário dos 116 anos da Academia Maranhão de Letras, é uma celebração do cosmopolitismo da nossa língua, né? Então, o Joaquim Arena, por ser um autor internacional, nos enriquece, né? E também essa experiência nos educa muito mais, né? Faz com que haja um intercâmbio entre os escritores brasileiros, especificamente os maranhenses, e também os autores internacionais, né? Porque nós, embora estejamos em São Luís, ao mesmo tempo a nossa língua ela é uma das mais faladas do mundo, nós temos que fazer essa integração. Adonai, qual é o sentimento dos acadêmicos, né, da nossa Academia Maranhense de Letras com a vinda do Joaquim Arena, com esse evento que é importante também para a academia, para a literatura do Brasil e do Maranhão? Os acadêmicos, primeiro que a academia está de parabéns, né? Porque o evento, é importante eu frisar isso, Oswaldo, é uma parceria da Academia Maranhense de Letras, da Fundação da Memória Republicana, do SESC e da Casa do Autor Maranhense, né? A academia, ela mostra o seu cosmopolitismo, por quê? Porque, embora seja uma academia maranhense, né, a língua portuguesa é universal, né? Nós não
podemos nos restringir à literatura que é feita geograficamente no Maranhão, pelo contrário, a língua portuguesa está em todos os lugares, né? Então a academia está alegre, feliz por receber isso e também mostrando que é uma instituição que está presente na vida cultural do Maranhão. Não é à toa que está completando 116 anos. Então é uma coroação, digamos assim, de um processo histórico, uma das instituições mais longevas que nós temos. O Maranhão é atualmente a mais importante no nível cultural, e trazer o Joaquim Arena é uma prova de que, mesmo estando no Maranhão, em São Luís, e ser uma instituição centenária, ela prova o seu vigor, mostrando estar antenada com o que está acontecendo no que há de melhor na cultura de língua portuguesa. E o Joaquim Arena é, evidentemente, uma prova disso, né? Até porque o Prêmio Oceanos, eu volto a frisar, é, depois do Prêmio Camões, o prêmio mais importante não só de Portugal, que é o prêmio conhecido como Portugal Telecom, até 2014, mas o Prêmio Oceanos é um dos mais importantes em nível de língua portuguesa, ou seja, só perde para o Prêmio Camões, que é, digamos assim, o nosso supra-sumo dos prêmios literários. Ô, Adonai, é uma percepção minha, só minha, mas esse frisson, essa circulação, essa troca de experiência, né? Essa relação entre Brasil e os outros países da língua portuguesa é mais acentuada com a nossa academia, com escritores maranhenses, de que com outras regiões do país, ou é apenas uma observação diferenciada? Não, você está certíssimo. O Maranhão sempre teve uma grande tradição de contato com autores europeus, né? Até porque a nossa formação sempre foi Portugal, né? E os nossos estamos mais próximos. Estamos mais próximos, evidentemente. Então, a tradição de São Luís sempre esteve ligada ao contato com o que há de melhor na Europa. Eu creio que a Avenida Joaquim Arena, de certo modo, é uma atualização disso, né? Ou seja, a aproximação, porque São Luís, Oswaldo, e todos nós sabemos, é uma capital que pulula a literatura, né? Os grandes poetas, os grandes escritores. Então, nós temos uma atmosfera que respira literatura, que respira poesia. É evidentemente que os escritores, quando chegam em São Luís, já percebem essa atmosfera diferenciada, né? Há algo de poético na luz de São Luís, né? Então, eu creio que essa vinda dele é um processo natural, uma consequência natural, de um lado, da tradição literária do Maranhão, que é muito grande e é um dos estados que mais contribuíram para a formação cultural brasileira, e também, do outro lado, esse interesse que nós sempre tivemos em dialogar com escritores dos mais variados idiomas. Não só por isso, porque, veja, não só os autores de língua portugueses têm vindo para os nossos projetos, mas também de língua espanhola, né? Então, Joaquim Arena faz parte, digamos assim, de um contexto em que há um interesse pela língua portuguesa, mas também pela cultura ibérica de um modo geral, né? Os espanhóis e os portugueses. Então, é um diálogo que sempre aconteceu e que nós, graças a Deus, estamos cada vez mais elevando ele a um nível de perfeição. Esperamos que cada vez mais seja isso. Ô, Adonai, a vinda do escritor Joaquim Arena em São Luís não é apenas para um lançamento, tem toda uma programação, né? Tem todo um rito, tem toda uma programação que foi estabelecida pela academia. Qual é essa programação e como é que o cidadão, como é que o ludovicense, o espectador pode participar, pode também participar desse momento importante? O grande momento vai ser amanhã, né, dia 15 de agosto, então você e todo o seu público, que é imenso, estão convidados às 19 horas na Academia Maranhão de Letras. Ele vai fazer uma palestra, né, um bate-papo com os acadêmicos e com o público em geral, é aberto ao público, todo mundo está convidado, pode ir, e depois vai ter lançamento desse livro, né, que é um livro que está sendo, o lançamento é do Brasil, primeira edição brasileira e tal, e também a Joaquim vai fazer visita a certas instituições, porque é uma forma, Oswaldo, de fazer com que o escritor conheça as instituições culturais maranhenses e, de certo modo, dialogue. Que instituições são essas? Ele vai fazer um percurso à Biblioteca Benedito Leite, que é uma das nossas bibliotecas mais importantes, a Casa de Cultura José Montero, que é uma instituição importante no cenário cultural brasileiro, a Biblioteca José Sarney, que é a nossa biblioteca municipal, a Fundação da Memória Republicana, as academias de letras, evidentemente, né, de uma forma que ele possa entender como é que funciona a cultura maranhense e também dialogar com a nossa população. É um caso, por exemplo, da Biblioteca José Sarney, né, em que é uma biblioteca pública, né, e para ele perceber como no Maranhão não é só uma questão de formalismo literário. Pelo contrário, essa vivência ela acontece diariamente e as pessoas são muito envolvidas com isso. Ou seja, não é só as academias que se interessam por literatura. Acontece no Maranhão algo que é diferente no Brasil todo, né? A população civil organizada, ela tem interesse por isso. Então, o autor, e nós conversamos há pouco isso com o Joaquim Arena, ontem no caso, essa atmosfera não existe muito no Brasil, né? Aqui é que nós percebemos como o maranhense é interessado por poesia, pela leitura. A própria feira do Itaquibacanga, você acabou de falar, como de alguma forma uma integração entre, por um lado,
um interesse literário dos autores, dos escritores, dos poetas e do público leitor, né? Então, ele vai, de certo modo, conhecer como é que funciona o modus operandi da vida literária maranhense. Perfeito, então vamos reforçar o convite para a população, para as pessoas que são apreciadores do Joaquim Arena, que querem conhecer, que querem participar. Ele vai autografar também livros, né? Vai ser a palestra, depois ele vai autografar o livro está à venda na Academia Maranhense de Letras, um preço super acessível, R$ 48,00, um preço realmente muito chamativo, que é para esgotar o estoque, né? E vai fazer o lançamento, o lançamento e o autógrafo de todos os livros que estiverem lá. Então, quem for estará convidado para a palestra também, para pegar o seu autógrafo, tirar uma foto. Amanhã, a partir das... Será amanhã, dia 15 de agosto, a partir das 19 horas, na Academia Maranhense de Letras. Dona, eu quero que você leve o nosso abraço a todos os acadêmicos, né? Os imortais da nossa Academia Maranhense de Letras, o nosso presidente da Academia. Desejamos sucesso, vou fazer todo o esforço para estar lá, para prestigiar a Academia, os imortais, os acadêmicos, para prestigiar também o Joaquim Arena, que é um nome fabuloso, e conhecer essa obra, essa novidade. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Oswaldo, reitero o convite, foi um prazer estar aqui. Um abraço. São 13 horas e 47 minutos. Eu vou agora a um breve intervalo comercial e nós voltaremos em instantes com o nosso programa, o Linha de Frente. Aguarde.